o reino, preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino, preparado para vós desde o princípio do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. As nossas apreensões, os nossos desânimos, tudo aquilo que faz cair a noite e as trevas sobre o nosso coração. Depositemos nas suas mãos todas estas preocupações e procuremos viver a alegria do encontro com Ele. Para que essa alegria seja mais verdadeira, preparemo-nos, reconhecendo humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição de Cristo, concedei pela vossa bondade que, celebrando dignamente estas festas na terra, mereçamos chegar às alegrias do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Trouxeram então um homem, coxo de nascença, que o colocavam todos os dias à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao ver Pedro e João, que iam a entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, juntamente com João, olhou fixamente para ele e disse-lhe: "Olha para nós." O coxo olhava atentamente para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse-lhe: "Não tenho ouro nem prata, mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E, tomando-lhe a mão direita, levantou-o. Nesse instante, fortaleceram-se-lhe os pés e os tornozelos, levantou-se de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Toda a gente o viu caminhar e louvar a Deus, e sabendo que ele era aquele que costumava estar sentado a mendigar à porta formosa do templo, ficaram cheios de admiração e assombro,
pelo que lhe tinha acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. 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 Aclamai o nome do Senhor. Anunciai entre os povos as suas obras. Cantai-lhe salmos e hinos. Proclamai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Gloriai-vos no seu santo nome. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder. Procurai sempre a sua face. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito. O Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações. O pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram
cantemos de alegria. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho numa povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com ar muito triste e um deles, chamado Cleófas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nesses dias? E ele perguntou: que foi? Respondeu-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de libertar Israel, mas afinal, já é o 3º dia depois que isso aconteceu. É verdade que algumas das mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinha aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias que sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que ele dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir para adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar, e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-los. Nesse momento abriram-se os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que nos acompanhais através da transmissão desta celebração festiva da Páscoa, porque estamos a celebrar a Páscoa do Senhor.
continuamos a celebrar a certeza da ressurreição do Senhor e da sua presença no meio de nós. Nesta oitava festiva da Páscoa, a Palavra de Deus apresenta-nos no Evangelho as várias aparições de Cristo ressuscitado aos seus discípulos. Nestes relatos das aparições de Cristo ressuscitado, aparece sempre em evidência algo que nos causa estranheza, que é a dificuldade dos discípulos em reconhecerem o Senhor ressuscitado. Assim como a dificuldade que eles têm em acreditar na ressurreição de Jesus. Apesar de Jesus ter anunciado que haveria de ressuscitar. Mas é característica destes relatos da ressurreição essa dificuldade. E porquê? Porque a ressurreição de Jesus era um acontecimento demasiado grande para poder ser entendido e acolhido de imediato. Era uma novidade inaudita. Era uma realidade sem qualquer termo de comparação. Daí a dificuldade. A dificuldade em compreender o que tinha acontecido com Jesus e a dificuldade em reconhecê-lo. Por outro lado, a presença de Cristo ressuscitado é diferente da experiência que os discípulos tinham feito da sua presença no dia a dia ao longo dos anos do ministério público. E por isso não o reconhecem facilmente. Porque é uma forma de presença diferente. É um modo de estar presente diferente, que exige a conversão do olhar, para além da conversão do coração. E isto escutávamos já desde o dia de Páscoa, desde o domingo de Páscoa, a necessidade de converter o nosso olhar e de converter o nosso coração para perceber esta presença de Jesus Cristo vivo, ressuscitado no meio de nós. E o Evangelho agora proclamado apresenta-nos uma destas aparições de Jesus Cristo ressuscitado a dois discípulos que iam a caminho de uma povoação chamada Emaús. E o que este Evangelho pretende sublinhar é fundamentalmente os modos pelos quais Cristo se faz presente hoje no meio dos seus discípulos. O texto do Evangelho diz-nos, antes de mais, que Jesus ressuscitado põe-se a caminho com os seus discípulos. É verdade que eles não o reconhecem, mas a iniciativa é de Jesus. É Jesus que se põe a caminho com os seus discípulos no momento de desânimo. Quando Jesus vai ao seu encontro e lhes pergunta: de que falais? O evangelista diz: encheram-se de tristeza. Estavam desanimados. Aquele em quem tinham depositado a sua confiança e as suas esperanças tinha sido morto. Estavam num momento de desânimo. E é nesse momento de desânimo que Jesus vai ao seu encontro, se aproxima, se propõe caminhar com eles para os alentar. E celebrar a Páscoa é fazer esta experiência dos discípulos de Emaús. É perceber que ainda hoje o Senhor vem ao nosso encontro, põe-se ao nosso lado, caminha conosco para nos alentar, para nos dar ânimo e força, para nos restituir a esperança e a alegria. Como há 2000 anos, hoje Jesus Cristo ressuscitado vem ao nosso encontro. Sobretudo nestas situações de desânimo. E vem de tantos modos. Vem através de uma ou outra pessoa que nos anima ou que nos ajuda. Vem através de uma palavra de esperança ou de um sorriso.
vem através da sua palavra, vem ao nosso encontro nos acontecimentos que nos cercam e que são para nós sinais de esperança, vem ao nosso encontro quando nos dispomos a acolhê-lo na oração, essa oração que nos dá força e ânimo para enfrentar as dificuldades, mas hoje, como ontem, o Senhor continua a vir ao nosso encontro. Continua a caminhar conosco, para nos guiar, para nos dar ânimo. E o Evangelho sublinha que os modos por excelência da presença de Cristo vivo na nossa vida, hoje, são a Palavra de Deus e a Eucaristia. Todo o relato evangélico evoca a celebração da Eucaristia. Começa com essa longa liturgia da palavra em que o Senhor explica àqueles 2 discípulos o que na Escritura lhe dizia respeito, para os iluminar. E depois ouvimos o testemunho dos discípulos que, enquanto Jesus o fazia, ardia-lhes no peito o coração. Sentiam que era uma palavra nova, que os renovava, que os fazia sentir a presença de Deus. E é essa liturgia da palavra itinerante que depois desemboca na fração do pão, que os leva a reconhecer a presença de Jesus Cristo na fração do pão. E mais, que depois de reconhecerem essa presença, os leva a partir em missão, a anunciar que Jesus Cristo estava vivo, vivo nas suas vidas e que tinham feito a experiência da sua presença. Se agora, para muitos de nós, a participação na Eucaristia não é possível, a não ser desta forma, por meio de uma transmissão, podemos todos valorizar a presença de Jesus Cristo na sua palavra. Gostaríamos todos de poder participar na Eucaristia de forma presencial, mas quando isso não é possível, não deixemos de procurar a presença do Senhor na sua palavra. Dediquemos este tempo a meditar a palavra de Deus, a rezar a palavra de Deus, certos de que Jesus Cristo se faz assim presente nas nossas vidas. Caros irmãos e irmãs, como os discípulos de Emaús, peçamos ao Senhor que fique conosco, porque experimentamos momentos de noite e de trevas. Mas peçamos-lhe também que aumente a nossa fé e que fortaleça a nossa esperança. Irmãs e irmãos, com a ressurreição de Jesus entrou no mundo a vitória da vida sobre a morte. Peçamos ao Filho de Deus que está vivo e digamos: ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Pelas comunidades cristãs que se reúnem para orar, pelos fiéis que invocam o nome de Jesus e fazem o bem, e pelos ministros que perdem a esperança e desanimam, oremos com fé e esperança. Ficai conosco, Senhor. Pelos países que não confiam nas suas riquezas, pelos homens que pedem ao Senhor o que não têm e por aqueles que agradecem a Deus o que recebem, oremos com fé e esperança. Ficai conosco, Senhor. Pelos discípulos que sentem o coração a arder quando Jesus lhes explica as Escrituras e por aqueles que reconhecem no partir do pão, oremos com fé e esperança. Ficai conosco, Senhor.
pelos doentes que pedem auxílio a Deus e aos homens, pelas pessoas que os ajudam espiritualmente e pelos amigos que de dia e de noite dão apoio, oremos com fé e esperança. Ficai conosco, Senhor. Por todos os nossos irmãos que, pelo mundo fora, enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos com fé e esperança. Ficai conosco, Senhor. Por aqueles de nós cujo coração anda mais triste, pelos que o notam, se aproximam e nos sorriem, e por aqueles que encontram Deus ao comungar, oremos com fé e esperança. Ficai conosco, Senhor. Fazei, Senhor Jesus, que a nossa participação na Eucaristia nos ensine a estar ao lado dos que sofrem, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da nossa redenção e concedei-nos pela vossa bondade a salvação da alma e do corpo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz.
vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Martos e todos os santos que desde o princípio do mundo vieram na vossa amizade para cantar nos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dê uma palavra e eu serei salvo. Nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia! O Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Oremos. Senhor, que nos purificastes do velho pecado, fazei que a comunhão do sacramento do vosso Filho nos transforme em novas criaturas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dirijamo-nos agora para Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, e na hora presente da nossa história confiemos a nossa vida e a todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo neste momento de tribulação. Alegremo-nos com ela, exultemos com ela neste tempo pascal, mas peçamos-lhe também, confiadamente, que nos socorra. Cantemos. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, A Igreja não morre, mas tem de contar com